Olá, queridos, graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Deixa eu compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. Durante essa semana nós compartilhamos a respeito de Atos dos Apóstolos e hoje não será diferente. Nós queremos concluir a semana falando de um texto que está lá em Atos, no capítulo 23, do versículo 9 até o 11. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: nós não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão, ela tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ele ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Uau! O apóstolo Paulo havia sido levado ao Sinédrio para ser julgado, por ordem do comandante romano. Mas após um confronto com o sumo sacerdote Ananias e a discussão tão calorosa dos fariseus com os saduceus, Paulo agora está numa situação bem delicada, para não dizer talvez terrível. No versículo 10, a Bíblia diz que a discussão se tornou tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Meu Deus! Então ele deu uma ordem para que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando Paulo para a fortaleza. Paulo havia sido levado para esse lugar. Deixa eu dizer algo, Paulo havia levado um tapa na boca por ordem de Ananias, o sumo sacerdote. Só isso já era terrível, mas ainda ele estava vendo o povo discutindo por causa da doutrina, mas que no fundo, ele sabia que a discussão era por sua causa, era por sua vida. Agora Paulo, ele é levado preso pelos romanos. O que poderia estar na cabeça de Paulo? Possivelmente um momento de angústia, um momento de tensão. Contudo, veja o que Deus fez. No versículo 11, diz que na noite seguinte, o Senhor pôs-se ao lado dele e disse: coragem, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você deverá testemunhar também em Roma. Uau! Sabe, irmãos, nada é mais poderoso e confortador do que o Senhor visitar o seu filho. Eu quero chamar a atenção você para duas coisas nessa manhã. Duas coisas aqui. A primeira é que o Senhor estava com ele, assim como o Senhor está conosco. O Senhor pôs-se ao lado de Paulo. O Senhor apareceu na noite seguinte e pôs-se ao lado de Paulo. Ou seja, no momento mais difícil na vida de Paulo, o Senhor pôs-se ao lado dele. Irmãos, Deus sempre está do nosso lado. Mesmo nos momentos de tormenta, mesmo no momento de dificuldade, de adversidade, creia, existe um Deus que está perto. Perto está o Senhor daqueles que o temem e buscam. A segunda coisa aqui que me chama a atenção é que o Senhor o encorajou, assim como ele nos encoraja. O verdadeiro encorajamento que nasce dentro de nós, ele não vem, queridos, de homens, mas ele vem de Deus. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: coragem. Deus está preparando Paulo para mais lutas e para mais vitórias. Deus só está te forjando para você ter uma vitória maior, para você vencer as guerras e as batalhas que virão ainda sobre a sua vida. Querido, ninguém tinha como colocar um ponto final no ministério de Paulo, a não ser o próprio Senhor, a não ser o próprio Deus. Mas o Senhor ainda tinha um propósito na vida de Paulo. Deus não estava dizendo: Paulo, eu vou te enviar para um lugar
para descansar. Não, você não precisa fazer mais nada. Não, o Senhor estava dizendo, você vai para Roma e você vai ter mais batalha, mas você irá vencer. Deus está nos dando uma palavra nessa manhã. Deus está nos dando mais uma oportunidade hoje. Ele está dizendo para mim e para você, coragem, coragem. Você não vai perecer se confiar no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder da fé que opera em nós. Que o Senhor te abençoe nessa manhã de sexta-feira, no seu final de semana, e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.